Olá, tudo bem? Eu sou a Juliana Franconeri e sou a sua estrategista mental. Bom, hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre a procrastinação, sobre o ato de empurrar as coisas com a barriga. Geralmente as pessoas me procuram sempre escondido, na calada da noite, me mandando mensagem falando: Oi, Juliana, tudo bem? Eu tenho esse problema e o que eu faço? Gente, procrastinação acontece geralmente com todo mundo. Em torno de umas 90, 95% das pessoas procrastinam. Então não fique triste achando que só você faz isso. O que acontece é que algumas pessoas procrastinam mais e outras menos. E aí a gente precisa entender muito o mecanismo de como você funciona. Existem algumas coisas que eu acho que é importante. Sempre existe algum fundo pelos quais a gente acaba procrastinando. E a grande maioria deles, eles são emocionais. No primeiro vídeo que eu gravei, eu falei um pouco sobre a construção da mente, que ela é dividida no consciente, sub e o inconsciente. E a procrastinação, ela acaba estando dentro do subconsciente. Mas como assim? Gente, a procrastinação, ela é um mecanismo de defesa do teu cérebro. Ele usa todas as ferramentas que ele pode para poder defender você e a sua vida. Então, como o cérebro ele quer fazer de tudo para te proteger, ele cria um mecanismo que se chama a lembrança. É por isso que lá, quando eu falei que a gente tem aquela caixa de arquivos e eu guardo todas as emoções, os sentimentos, é porque em algum momento o teu cérebro ou a sua mente ela vai tirar alguma lembrança para te ajudar, para que você ou sinta aquilo de novo porque é muito gostoso, te libera dopamina, etc., ou é algo que te causa muita tristeza, muita raiva, ansiedade. Então ele acaba tirando essas pastinhas de dentro da gaveta e falando assim: olha, então se for uma coisa agradável, bora fazer de novo. Se aconteceu alguma coisa muito ruim lá atrás, ele com certeza ele vai dar um jeito de fazer com que você tenha sentimentos ruins, lembre mais ou menos como foi. Não vai ser algo consciente que você vai falar: aquela situação foi XYZ. Não, porque se fosse consciente era mais fácil para a gente resolver. Então ele vai trazendo emoções, ansiedades, tristeza, medo para te proteger, para você não sentir algo que já aconteceu no passado. É estranho, né? Mas acontece isso direto. Para resolver a procrastinação, existem alguns passos e, claro, processos. O início é super importante. Você precisa entender quais são os mecanismos que te causam angústia, tristeza, ou o que te faz empurrar com a barriga. São tarefas chatas que você não está afim de fazer? É o medo que você tem de entregar algo e receber crítica, então você acaba empurrando com a barriga? Então é super importante tentar entender ali qual foi o principal gatilho que te fez procrastinar. Para você dar continuidade, uma vez que você entende por que você procrastina, você precisa entender que aquilo não vai mais te atingir. Então, o que você precisa fazer, de novo, é ressignificar. Ressignificar é uma palavra super importante. Então, quer dizer, eu vou lembrar, mas eu não vou sentir. Tudo que acontece com a gente é na base do sentimento. Então, eu gosto de alguém, eu sinto alguma coisa, lembranças, vira e mexe, se você lembra de alguma coisa, você vai sentir. Então, eu vou lembrar de determinado lugar, eu vou sentir aquele lugar, eu sinto cheiros, cheiros me remetem às pessoas. Então, é o sentir que nos transforma quem somos e que às vezes a gente confunda esses sentimentos e não nos atrapalhe todo dia. Ressignificar é entender o que aconteceu no passado e trazer isso para um modo consciente. Falar assim, cara, beleza, aconteceu isso, isso, isso e aquilo, mas eu não sou mais o mesmo ser humano de um mês atrás, de 2 anos, 5 anos atrás, porque a gente evolui, a gente aprende. Então você precisa enxergar com outros olhos e gravar esse novo sentimento, porque a gente consegue gravar. E isso é ressignificar, é lembrar e não sentir. Uma vez que você conseguiu ressignificar, gente, é um processo. E existem coisas simples que a gente tem que fazer no nosso dia a dia para aprender a não procrastinar e a gente acaba não fazendo, que é criar rotinas para que essas rotinas se tornem hábitos. É difícil? É, no começo é. Mas depois, gente, a gente consegue fazer fácil, de olho fechado, de braço amarrado. Então, qual que é o segredo? São 3 palavras que são super importantes, que é o organizar, planejar e agir. São as 3 figurinhas ali que a gente precisa trabalhar com que eles andem de braços dados. Então, para você deixar de ser um procrastinador, você precisa criar rotinas e hábitos. Os hábitos são automáticos e as rotinas é um processo que você cria para tornar tudo automático. Então, como você faz? Vamos lá. Você acorda e arruma a sua cama? Você precisa ter rotina, gente. Qual é a sua rotina no dia a dia? Você levanta, escova os dentes, toma banho, toma café.
Então, você precisa entender como é a sua rotina. Depois você vai lá e coloca tudo num papel. Quais são as coisas que você precisa realizar, fazer, colocar a mão na massa? Tudo. Coloca num papel. Coloca num planner, numa planilha, onde você acha que é melhor. Eu gosto muito de um planner, depois eu mando para a planilha, porque aí eu coloco, eu organizo. Depois eu vou disponibilizar para vocês, eu criei uma tabelinha, um Excel, que ela facilita, então ela já tem fórmulas, tal, então ela prioriza, ela te fala o que é importante, o que era para ter sido feito ontem, como se organizar, que eu acho que é importante. Então, falando da procrastinação, você precisa colocar tudo num papel. Sabe por quê? A mente, ela sabe tudo. O cérebro, teoricamente, ele sabe tudo, mas ele não tem uma visão panorâmica e fala assim, ah, eu sei que eu preciso fazer A, B, C, D. Não. Então, você vai tornar uma agenda como seu melhor companheiro, como se fosse uma extensão do teu cérebro. Então, você vai colocar tudo ali. Depois, o papel de organizar é planejar. Então, colocando tudo numa agenda, num papel, numa planilha, onde você achar e se sentir confortável, coloca tudo, tudo que você tem para fazer. Tomar banho, cortar uma unha, fazer comida, sair com o cachorro, tudo, inclusive as tarefas que você precisa entregar. Ah, empreender, mexer e administrar melhor o meu dinheiro, tudo isso precisa estar na sua tabela. E aí, qual que é a sua tarefa? Depois que você escreveu tudo ali no seu planner, na sua planilha, você precisa começar a entregar prazos. Colocar prazos para cada uma dessas atividades. Qual é a periodicidade de cada uma dessas? Ou seja, quantas vezes na semana você tem que fazer determinada tarefa? Todo dia, a cada 15 dias, todos os dias às 14 horas, determinadas coisas, etc. Você precisa organizar. Por quê? Porque fica mais claro, uma vez que você vai classificar o que é mais importante ser feito, você vai ver um dos itens para fazer de corte, você precisa ter um prazo para entregar. Depois que você determinar prazo, você precisa colocar quem são os envolvidos, quem são as pessoas que precisam te ajudar para que as coisas aconteçam. E não se esqueça, se elas têm que te ajudar, a obrigação é sua de cobrar. Então você precisa achar mecanismos para te ajudar a ser organizado e, claro, você precisa planejar. E aí o segredo é, depois que você aprende a se organizar, você vai planejando os seus dias, as suas semanas. Então, teoricamente, as coisas não saem muito do controle. É uma coisa ou outra e você reprioriza e tá tudo bem. E aí, fiz, tô com a planilha pronta, o que eu preciso fazer agora? Fica mais fácil para você saber o que você tem que fazer. Aí, diquinhas que eu tenho ali para você. Primeiro, comece sempre com as coisas mais importantes e urgentes, aquelas que têm que ser feitas, literalmente que já deveriam ter sido feitas ontem. Então, ela é extremamente urgente. Então, corra e comece por elas. Depois você vai vendo quais são as importantes que precisam ser feitas, mas que não necessariamente eu preciso fazer agora, que eu preciso entregar agora. Dá para esperar, ainda tem um prazo. E aí tem aquelas outras atividades que você vai fazendo no cotidiano. Então, eu preciso tomar banho, preciso, mas eu preciso necessariamente tomar banho todos os dias às 14? Eu posso tomar às 15, 30? Posso tomar antes de dormir? Tanto faz. Ela é importante, ela tem que ser feita? Tem. Mas eu não tenho uma hora específica para fazer para entregar. Outra coisa importante, então você tendo uma lista, você não vai esquecer. E tem uma reunião na escola da minha filha. Pois é, você não vai esquecer. Preciso rever uma entrega que meu gestor me pediu para sexta-feira. Poxa, eu tenho prazo, porque hoje é terça-feira, hoje é quarta-feira, então eu tenho prazo para entregar ainda. Então, o que eu vou tirar da frente para começar a priorizar isso e não me apertar? A organização, o planejamento e a ação é extremamente importante. E ação, agir, ir para cima, fazer. Eu não tenho força de vontade. Vou te falar? Começa bem cedo, de manhã, isso. Coloca no meio da sua rotina, aquela rotina que você já tem. Então eu acordo, escovo os dentes, coloca 10 minutos ali. Olhar o meu planejamento. Você vai parar e vai olhar. No outro dia, você vai ter que pensar e falar, poxa, eu tenho que fazer e colocar o planejamento. Coloca ali no meio. Dali uma semana, duas, ela já começa a facilitar e aí você já começa automaticamente, então ele já vai se tornando o hábito. Teoricamente, o hábito ele demora entre 21 dias e acho que 180 dias, depende de pessoa para pessoa. Mas ela demora para tornar uma rotina um hábito, por isso que você não pode deixar de fazer. Uma outra dica extremamente importante, coisa chata, insuportável de fazer, você tem que fazer logo cedo.
Porque se você começar com o que você gosta, você vai gastar tanta energia ali, que quando tiver alguma coisa mais complexa para fazer e que demora, você não vai fazer. É aí que você vai empurrar. Então, tudo que é chato, que a gente se sente desconfortável, a gente vai continuar empurrando com a barriga. Então não adianta nada você se planejar, se organizar e deixar por último para fazer, que é aí que não vai sair. Então comece sempre por tudo que é mais importante, o que é chato, o que é insuportável de fazer. E aí, pessoal, é uma constância. Você precisa fazer isso todos os dias. Rever a sua planilha, rever as suas atividades, ver o que entrou, o que saiu, repriorizar, falar, esse daqui não é mais prioridade. Por isso você tem que fazer isso todo dia. É um trabalho literalmente diário. E aí isso se torna uma rotina e daqui uns 3, 4 meses você vai olhar e vai falar, poxa, eu já faço isso automático, porque ela já está no seu dia a dia, ela já está na rotina. É isso que as pessoas não entendem. Você precisa criar uma rotina todos os dias para ela ser repetida para depois ficar automático. Então, pessoal, não se esqueçam, não é impossível deixar de procrastinar. É difícil? É, mas depende de você. Então, primeiro, você entender o que te trava, você precisa aprender a planejar, organizar e agir. Criar rotinas para depois elas se tornarem hábitos. Bom, eu espero que um pouquinho desse vídeo tenha ajudado vocês, que faça sentido para o cotidiano de cada um de vocês. Não se esqueça, se vocês tiverem dúvida, precisarem de apoio, eu dou mentorias, criei um e-book falando sobre procrastinação, depois eu vou colocar um curso também para ajudar vocês. Mas antes de mais nada, não se esqueça, eu preciso do like de vocês, eu preciso que vocês curtam, que vocês compartilhem e, claro, se inscrevam. Eu entender que faz sentido esse conteúdo e eu consiga ser mais detalhista e trazer muito mais coisas para vocês, dicas simples, para ajudar vocês a serem muito mais produtivos.